a mais uma videoaula com o professor Valdemar Botelho. Hoje nós iremos trabalhar o caderno de matemática São Paulo Faz Escola com o tema 2, razões trigonométricas em triângulos não retângulos, primeiro ano do ensino médio. Os triângulos não retângulos são aqueles que não possuem um ângulo de 90 graus, assim como os triângulos retângulos que possuem relações métricas e funções trigonométricas. Os triângulos não retângulos também possuem esses tipos ou de características. Contudo, para os triângulos não retângulos, essas funções trigonométricas são um pouco diferentes. Diversas questões envolvendo triângulos não retângulos envolvem também relações trigonométricas, lei dos senos e lei dos cossenos. Além disso, eles são muito abordados com outros tipos de triângulo, como triângulo isósceles, triângulo equilátero e triângulo escaleno. Relações métricas do triângulo não retângulo. Primeira relação é associada a um triângulo acutângulo. Ela diz que o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo agudo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o duplo produto entre a medida de um desses lados e a medida da projeção do outro sobre este. Temos o triângulo. Assim, de acordo com a primeira relação, teremos a seguinte expressão. Azinho ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes n. Segunda relação é associada a um triângulo obtusângulo. Ela diz que o quadrado da medida do lado oposto do ângulo obtuso é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, somado ao duplo produto entre a medida de um desses lados e a medida da projeção do outro sobre este. Então fica assim, de acordo com a segunda relação, teremos a seguinte expressão. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2 vezes c vezes n. Vamos considerar o triângulo ABC abaixo, tendo o lado A o maior dos três. Assim, para o triângulo ser acutângulo, A ao quadrado tem que ser menor que b ao quadrado mais c ao quadrado. Para ele ser retângulo, A ao quadrado tem que ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E para ser obtusângulo, ele tem que ser A ao quadrado maior que b ao quadrado mais c ao quadrado. Na situação abaixo, o POR é um triângulo obtusângulo, então não podemos utilizar as relações trigonométricas conhecidas. Para situações como essa, utilizamos a lei dos senos ou a lei dos cossenos, de acordo com a mais conveniente. Então nós temos aqui o triângulo PABC, né? Vou chamar desse jeito. Então nós vamos ter aqui o seguinte. Lei dos senos. Azinho sobre o seno de A é igual a Bzinho sobre o seno de B, que é igual a Czinho sobre o seno de C. Como eu quero saber a medida x, eu vou chamar aqui, vou pegar quem? Azinho sobre o seno de A, que é 120 graus, e Bzinho sobre o seno de B, que é os 45 graus o ângulo. Então ela vai ficar desse jeito. Ó. 100 sobre seno de 120 é igual a x sobre seno de 45. Tá? Então ele vai ficar assim. Ó. 100, seno de 120, raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a x sobre o seno de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Multiplicando isso aqui em cruz, eu vou ter x vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2 é igual a 100 vezes raiz de 2 dividido por 2.
Fazendo a simplificação aqui de 100 com 2, eu vou ter x raiz vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 vezes a raiz de 2. Como eu quero saber o valor de x, a raiz quadrada de 3 sobre 2, eu passo para o segundo membro multiplicando pelo inverso dela. Então vai ficar x igual 50 vezes raiz de 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 3. Isso aqui vai me dar, então, x igual a 100 vezes a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Como no denominador eu tenho um radical, eu tenho que fazer a racionalização. Para fazer essa racionalização, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar, tanto embaixo como em cima, pelo valor do radical de raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai ficar x igual a 100 vezes raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, vai me dar a raiz quadrada de 6. Índices são iguais, multiplico os radicandos. E embaixo, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é igual a 100 vezes a raiz quadrada de 6 dividido por 3 metros. Lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do a. Pode ser também b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de b. E também pode ser c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes ab vezes cosseno de c. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Dependendo da situação, eu vou usar uma dessas três fórmulas. Então, eu tenho que analisar o que o exercício está pedindo para poder escolher a fórmula. Analise o esquema abaixo. Se optarmos pelo bombeamento da água direta para a casa, quantos metros de cano seriam gastos? Então, eu tenho um esquema aqui, ó. Eu tenho o rio, eu tenho a caixa d'água e eu tenho a casa. Então, o cano ele sai, pelo esquema, o cano ele sai do rio, vai até a caixa d'água e da caixa d'água ela vai para casa. Agora, se eu quisesse fazer essa ligação direta, rio e casa, quantos metros de canos eu vou precisar? Aqui está o X. Então, veja bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui triângulo A, B, C. Aonde que está o meu ângulo? Meu ângulo está em 60 graus. Então, está no A. Então, eu vou usar a primeira formulinha, porque o lado oposto ao ângulo A é o Azinho, que seria o X. Então, eu vou ter, primeiramente, o cosseno de 60 é igual a meio. Então, eu vou usar a primeira formulinha. Azinho ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de a. Por que eu estou usando essa formulinha? Essa primeira formulinha? Porque o ângulo que eu preciso, ele está aí no vértice A. Mas eu poderia usar qualquer uma dessas, chamando, tá, de A, B, C, ou de C, B, A, né? Eu poderia estar utilizando qualquer uma das fórmulas. Tá? Então, vai ficar desse jeito, fazendo a substituição. Vai ficar x elevado ao quadrado é igual a 50 elevado ao quadrado, que é o bzinho, mais 80 elevado ao quadrado, que é o czinho, o lado oposto ao ângulo C, menos 2 vezes a 50 vezes 80, e o cosseno de 60 graus é meio. Tá? Então, simplificando aqui o 2 com o 2, tá? Vai me dar 1. Então, vai ficar x elevado ao quadrado é igual a 50 elevado ao quadrado, 2.500, mais 80 elevado ao quadrado, 6.400, menos 50 vezes 80 vezes 1, 4.000. Então, x ao quadrado é igual a 2.500 mais 6.400 dá 8.900, menos 4.000. X ao quadrado é igual a 4.900. Eu quero saber o valor de x, então eu vou passar essa potenciação na forma de raiz. Então vai ficar x igual a raiz quadrada
de 4.900. Tá? Então, x é igual a 70 metros. Serão necessários 70 metros de cano para fazer a ligação direta do rio até a casa. Obrigado por assistir essa videoaula. Dúvidas? Coloque lá no mural, no Google Classroom, tá? Ou mande e-mail, tá? Ou aqui mesmo no YouTube, faça seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? De compartilhar e divulgar o nosso canal de matemática. A todos, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. E no mural da sala de aula vai estar as atividades que vocês precisam estar fazendo a respeito. Obrigado e até uma próxima oportunidade.